Oi, galera. Tá, ok, valeu. Tá, tranquilo.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos dizer mais uma vez: perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto jovem, né? Com muito prazer, com muita alegria, com muita felicidade, que nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para bendizer o nome dEle e para aprender mais da palavra dEle. Nós estamos começando uma série de mensagens, começando não, porque a gente começou semana passada, né? Estamos no início ainda, claro. Semana passada o pastor Alan trouxe aqui a primeira mensagem dessa série de sermões e hoje teremos a continuação, a segunda mensagem dessa série, que é
muito, muito boa, fala sobre a majestade de Deus e os seus atributos extraordinários, né? O nosso Deus é um Deus grande, majestoso, e ele tem atributos que nós precisamos conhecer, né? Se nós queremos conhecer mais desse Deus, é essencial, é importantíssimo que a gente se debruce sobre esses atributos. E nós vamos, já, com a palavra do pastor Alan, nós iremos aprender mais sobre isso. E agora eu quero passar a palavra para os dirigentes dessa noite. Nós temos um casal muito especial que vocês vão ver aí eles na tela. Uhul! Olha aí, Vlad e Bruna. Sejam bem-vindos. Se vocês que estão nos assistindo, por acaso, não conhecem Vlad e Bruna, né? Eu acho muito difícil, porque todo mundo conhece Vlad e, consequentemente, todo mundo conhece Bruna também, porque é um casal muito especial e muito cheio de conhecidos. Eu acho que essa característica é uma característica que vale ressaltar. Não existe ninguém na face da Terra que Vladimir não conheça. Então, Vlad e Bruna, eles estão nos dando o prazer, a alegria de estarem conosco nessa noite. E eles vão ser os nossos dirigentes, né? Então, quero passar a palavra para eles. Deus abençoe a vida de vocês. Vlad e Bruna, é com vocês aí. Olá, irmãos. Tudo bem, galera? Olá, gente. Boa noite. Então, como o Thomas falou, eu sou a Bruna, mais conhecida em Mossoró como a esposa do Vlad. Eu perdi o nome, eu fiquei só conhecida como a esposa do Vlad em Mossoró. Olha o drama. Mas hoje a gente está aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. Mas é com muita alegria que a gente pode ter esse momento de comunhão, mesmo que à distância, mas poder ter esse tempinho juntos e de louvarmos ao Senhor e de aprender juntos. Sim, e é muito bom, galera. A gente nem nota, o tempo já passa um pouco, e principalmente com essa pandemia, a gente fica sem poder estar junto, mas poder participar de um culto na nossa igreja novamente é muito bom, né? Não só ficar aqui na frente da telinha, mas poder participar também. Daí, gente, Thomas já pediu para me lembrar, para mim falar para todo mundo aí, que vocês já possam colocando aí no chat os pedidos de oração para que a gente possa orar também um pouquinho mais na frente no culto. Mas agora a gente vai para a nossa leitura bíblica, nossa primeira leitura bíblica, que está lá em Provérbios 16, do versículo 16 ao 22. Os irmãos que quiserem abrir para acompanhar juntos. Amém. Misericórdia. Todo mundo abriu a Bíblia aí? Tem um slide. Diz assim, pessoal, não sei se vai travar. Pronto, aí foi. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. A verdade do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz consigo aos insensatos, traz castigo aos insensatos. Amém. Irmãos, a gente sabe que a palavra de Deus ela é completa e apta para toda situação, para todo desafio, para toda dificuldade, momentos de alegria, e ela é quem traz a sabedoria. E a Bíblia fala, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e somente através da palavra de Deus nós vamos encontrar a sabedoria necessária para o nosso viver diário, né? É interessante que essa palavra é uma palavra que, vez por outra, eu estou acessando esse capítulo como um todo, né? Provérbios 16. E é um capítulo que demonstra só um pouco do quanto a palavra do Senhor nos traz e nos fala, nos orienta para a sabedoria. Sabedoria essa que a gente sabe que é diferente do que a sabedoria que tem no mundo, na humanidade como um todo. Por que é diferente?
porque a sabedoria que é do mundo, qualquer coisa que você possa chamar de sabedoria, sempre vai trazer glória para si próprio ou para homens, ou é manchada pelo pecado, para a gente ser mais direto. E a sabedoria que a palavra de Deus nos dá é uma sabedoria diferente. Você vê que a palavra de Deus, nessa passagem, já vem dizendo, inclusive, que ela nos traz orientação, inclusive até na nossa forma de pensar e agir. E a diferença que tem dessa sabedoria para outra sabedoria é porque essa sabedoria tem o intuito de glorificar ao Senhor. Não traz glória para a gente, não traz glória para homens. Vamos orar? Então, vamos orar juntos. A gente está vendo aqui que tem gente não só em Mossoró, mas em vários outros lugares. Isso é muito especial, muito legal. Então, oremos. Pai, obrigado porque o Senhor nos permite estar, de certa forma, juntos. E obrigado porque o Senhor nos permite cultuar o Teu nome em casa e onde estamos, Pai. Senhor, nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre esse culto e obrigado, Pai, por ter essa oportunidade. Obrigado porque a Tua palavra tem chegado dentro dos lares. E, Senhor, obrigado, inclusive, por tudo que tem acontecido, porque Tu és soberano e nada foge do Teu controle. E isso nos traz paz no coração, nos traz alívio. Te pedimos, Senhor, bem estar sendo com esse culto e com cada um, Pai. Eu te louvo no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, só antes de passar para Thomas, lembra de colocar os pedidos de oração lá no chat, por favor, para a gente orar depois. Olá, Thomas. Valeu, Vlad e Bruna. Já vocês voltam. Deus abençoe vocês. Já vocês voltam para fazer mais uma leitura e para orarem. Mas nós vamos louvar o Senhor, vamos continuar cantando hinos de louvores ao Senhor. Vamos cantar aqui. É pelo seu sangue, é pelo sangue de Cristo que nós somos lavados dos nossos pecados. Seu sangue leva-me além. Tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos cantar aqui, não? Existe nenhum Deus como o nosso Deus. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Vamos dizer mais uma vez: tens o nome sobre todo nome. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não
exaltado, adorado, exaltado. Amém. Louvado seja o nosso Deus. É muito bom poder exaltar o nome do nosso Deus. Nós vamos mais uma vez com o Vlad e com Bruna. Eles vão fazer agora mais uma leitura bíblica, vão dar prosseguimento aí à nossa programação. Com vocês, Vlad e Bruna. Vamos para a nossa segunda leitura bíblica, que está lá em Jó. Mas antes a gente queria mandar um abraço para algumas pessoas. Elaine, Mana, um abração, estamos com saudades. Pastor Alain, para a Regi Cleide também, para o Davi, não sei de onde você está falando agora, não sei se, acho que não, é de Mossoró, mas um abraço. Para a Denise, para a Maiara também, para a Eliane, para o Luiz, papai agora, para a Elô também, tem só uma pessoa aqui um pouco diferente, né? A Raquel também, Fatinha, essa pessoa diferente aqui, amor, quem é? É Ismael, amor, porque a foto tá muito antiga. Um abraço também. Tem o pastor Alain aqui também falando. Ismael, não podia passar sem essa, né? Vamos para a nossa leitura bíblica, então, irmãos. Está lá em Jó, no capítulo 11, versículo 5 ao 9. E diz assim a palavra de Deus. Se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você, e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. Que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Amém. Então, gente, nessa leitura, e é uma leitura de uma passagem que glorifica ao Senhor e que mostra, inclusive, características do nosso Deus. E quão grande é o nosso Deus, a sabedoria dele, como é imensa. E como nós, homens, somos tão falhos. Como muitos homens podem ter soberba no seu coração, e quem sabe até muitos cristãos, por vezes, acham que já tem sabedoria suficiente, ou que já tem um conhecimento já completo, sendo que, na verdade, nós temos que buscar não em nós mesmos, mas buscar no Senhor, né? Como essa passagem muito, muito completa, ela fala como que, falando para Jó, quem é você? Né? Assim, o que você pode se comparar a sua sabedoria frente à sabedoria do Senhor? E aí ele tenta dimensionar para que Jó possa entender um pouco de como é a sabedoria do Senhor. Então a gente vai orar agora pelos pedidos. Isso. Nós tivemos aqui alguns irmãos pedindo pelo nosso Brasil, pedindo pelos irmãos que estão desempregados ou com seus negócios parados, também agradecendo pela soberania do Senhor. E é um motivo de louvarmos mesmo, porque nós sabemos que o mundo pode estar do jeito que estiver, mas a nossa confiança ela vem do Senhor, né? Também oração pela nossa igreja, pelos pastores e líderes. Também por Sarinha, a filha da irmã Fátima e do irmão Rubem. E pronto, eu acho que foram esses os pedidos. Eu vou estar orando então. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, o Senhor é santo, Deus, e exaltado seja o teu nome. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, a tua soberania, Deus, é infinita, e, Senhor Deus, comparado a nós, que somos tão pequenos, Deus, quem somos nós para querer duvidar ou para querer dar glória a qualquer outro que não seja o Senhor? Deus, nós louvamos a Ti, nós louvamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela salvação. E, Senhor, nós vamos
nós viemos aqui hoje, Deus, para te clamar, Senhor, pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, Deus. Senhor, o Senhor sabe a pandemia em que nós estamos vivendo, Deus, tantas pessoas doentes, tantas pessoas, Deus, que têm perdido, Deus, familiares, entes queridos, que o Senhor esteja, Deus, no controle, o Senhor esteja, Deus, direcionando, Deus, os médicos, direcionando, Deus, as medicações certas, Deus, dando conforto também para aqueles que têm perdido seus familiares, e também, Deus, para aqueles que têm perdido seus empregos ou têm passado por dificuldades, Deus, financeiras, que o Senhor dê a eles, Deus, sabedoria, Deus, confiança no Senhor, para saber, sabendo também, Deus, que o Senhor não irá deixar faltar, Deus, que é o Senhor quem nos sustenta. E, Senhor Deus, eu te peço também pela nossa igreja em Mossoró, que o Senhor esteja abençoando também os nossos pastores, líderes, Deus, capacitando-os, Deus, dando-os sabedoria, Deus, a cada dia mais. E eu te peço, Deus, que nesse tempo possa ser um tempo, Deus, de depositarmos ainda mais a nossa confiança no Senhor, dedicarmos tempo, Deus, em conhecer e prosseguir em conhecer a Ti, Deus. E obrigada, Deus, porque nós podemos descansar e saber, Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. É que eu te peço, Deus, esteja conosco no decorrer desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, passar para nós mais um louvor. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos engrandecer, dizer que Ele é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos passar de novo a palavra para Vlad e Bruna, mas antes eu queria lembrar você que está aí em casa, a gente teve um probleminha no nosso canal no YouTube, no canal oficial da Segunda Igreja, então essa transmissão não está sendo feita no canal oficial da Segunda Igreja. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse link, compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares,
porque as pessoas que estão inscritas no canal da igreja não receberam a notificação, né? A gente saiu espalhando o link em alguns grupos de WhatsApp e você pode nos ajudar também fazendo a mesma coisa. Compartilhe nos seus grupos essa transmissão para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, tá certo? Agora sim, Vlad e Bruno, é com vocês. Para que o Senhor possa estar capacitando e abençoando o nosso pastor, mas a gente vai orar também por mais 2 pedidos que chegaram aqui depois, que é pelo Alexandre, filho da Dalva, e por Sarinha. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor está no controle da nossa vida e só saber disso já é algo maravilhoso, algo que tranquiliza o nosso coração, Pai, algo que, Senhor Deus, que nos dá ânimo, Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor Deus, por poder te louvar. Obrigado por poder ter acesso à tua palavra, Senhor. Obrigado por poder cultuar livremente ao Senhor. Pai, são tantos os agradecimentos. Obrigado porque nós estamos em saúde, porque o Senhor tem nos guardado. Pai, eu te peço as tuas bênçãos sobre Alexandre e sobre Sarinha também, Senhor Deus, e eu te louvo porque apenas o Senhor pode mover os corações. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha estar sendo com eles. Te peço que o Senhor venha estar protegendo eles, dando saúde também. Mas, Senhor, te pedimos que os corações possam ser quebrantados, Senhor Deus, aos teus pés. Senhor, agora eu te peço pelo nosso pastor, nosso amado pastor, Senhor Deus, que o Senhor venha estar capacitando, Senhor Deus, que teu Espírito possa estar, Senhor Deus, falando por meio do teu servo, Senhor Deus, e que as palavras que ele venham a proferir, Senhor Deus, que sejam palavras que louvem ao Senhor e que possam nos trazer exortação. Nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor é quem tem nos guardado, porque o Senhor é soberano. No nome de Jesus, amém. Então, pastor, estamos com saudades. Um abraço. Glória a Deus, um abraço Vladimir, um abraço Bruna, saudades também de vocês, muitas saudades mesmo, é muito bom revê-los aqui, mesmo virtualmente, à distância, mas estamos juntinhos e estamos muito felizes por vocês terem participado, contribuído com esse primeiro momento do nosso culto, louvando, bendizendo, glorificando, orando ao Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço, Deus continue abençoando ricamente vocês, Vladimir e Bruno. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com os demais que nos acompanham aqui na transmissão do culto dessa noite de sábado, o nosso culto jovem, e o culto voltado também para toda a igreja, para os nossos amigos que nos acompanham, seja aqui na cidade de Mossoró, seja em outras cidades, até o alcance da transmissão deste culto, a você, colega de trabalho, colega da faculdade, familiares, amigos, vizinhos, muito obrigado por fazer companhia a gente aqui juntos, estarmos reunidos, e o meu desejo é que Deus abençoe de maneira poderosa a sua vida. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Eu gostaria de convidar você para juntos estarmos pedindo a Deus que fale poderosamente aos nossos corações nessa noite. Vamos orar? Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de cada uma delas e que nesse momento o Teu Santo Espírito fale de maneira poderosa aos nossos corações, nos ensina, nos repreende, nos orienta, nos consola, nos conforta, Senhor, de conformidade com a Tua vontade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, como o Thomas bem falou no início, nós começamos uma série de estudos, uma série de mensagens, que tem como título A Majestade de Deus e Seus Atributos Extraordinários. E nós faremos logo mais a leitura. O Vladimir leu aí o livro de Jó, vamos estar usar esses textos como textos base para o nosso sermão. Geralmente eu prego sermão expositivos, mas diante dessa temática, nós estamos trabalhando de maneira temática, um assunto teológico, bíblico e muito enriquecedor para as nossas vidas. Portanto, logo mais estaremos fazendo a leitura, se você já quiser abrir aí sua Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo 11 também. Nós vamos ler dos versículos 7 ao 9,
E também no mesmo livro de Jó, só que agora no capítulo 36, nós vamos ler apenas o versículo 26. Primeira leitura, Jó, capítulo 11, versos de 7 a 9, daqui a pouquinho a gente lê, e Jó, em seguida, Jó 36, versículo 26. A majestade de Deus e os seus atributos extraordinários. Nós começamos semana passada fazendo um apanhado geral, um panorama, uma introdução, e nós vimos acerca desses, o que iremos estudar ao longo dessa série, esses atributos, essas características inerentes ao caráter, ao ser do próprio Deus. E hoje nós veremos, dando assim, digamos, um pontapé inicial aos primeiros atributos, digamos assim, mais relacionados ao caráter de Deus, nós veremos acerca do seguinte tema: o nosso Deus majestoso e incompreensível. O nosso Deus majestoso e incompreensível. E meus amados irmãos e irmãs, queridos jovens que nos acompanham, amigos que nos acompanham, ao estudarmos a majestade de Deus e os seus atributos extraordinários, nós veremos exatamente aspectos acerca do caráter do próprio Deus. Para isso, antes de entendermos quem é Deus à luz das Sagradas Escrituras, se faz necessário também entendermos aquilo que não é Deus. Então, quando dizemos, por exemplo, que Deus é santo, nós veremos acerca desse atributo mais adiante, acerca da santidade de Deus. Quando dizemos que Deus é santo, estamos declarando que em Deus, não há pecado algum. Agora, como entendermos a plenitude da santidade de Deus, se o pecado é quem está mais próximo do nosso contexto de vida diário do que a santidade de Deus? Como entender? Se nós, seres humanos, falhos, limitados, pecadores, estamos muitas das vezes mais assim com o pecado, mais assim com coisas, com elementos que não condizem ao caráter de Deus, do que plenamente com a santidade de Deus. No entanto, veremos este atributo, que é um atributo comunicável. Deus, Ele nos dá condições, ou Ele nos permite termos essa condição de sermos santos, ser de santos porque eu sou santo. Mas eu citei esse exemplo para entendermos a grandeza de Deus, a grandeza da santidade de Deus, a grandeza do amor de Deus, a grandeza da bondade de Deus, a grandeza da justiça de Deus. Então, dizer que Deus é incompreensível é pensarmos primeiramente na ideia de compreender algo em sua totalidade, ou compreendermos alguém em sua totalidade. Por exemplo, talvez você conheça o endereço de alguém, você diga: eu já fui lá várias vezes, eu sei onde é que fica, eu conheço esse endereço. Ou talvez você conheça um caminho, uma estrada: olha, eu já passo ali direto, eu já ando ali com os olhos fechados, eu conheço como a palma da minha mão essa estrada, eu ando aqui sem medo porque eu conheço, eu sei quais são as curvas, eu sei para onde essa estrada está nos levando. Ou talvez você conheça uma determinada técnica específica, e alguém que não conhece essa técnica diz: olha, eu vou falar com o fulano de tal, porque ele tem mais habilidade, ele conhece essa técnica, ele se especializou para isso, ele domina essa técnica. Ou talvez você conheça alguém: olha, eu conheço fulano de tal, e a pessoa que eu conheço, ela não é dessas coisas. A pessoa que eu conheço, ela faria isso. Apesar de que, mesmo tendo certo conhecimento de alguém, nós, em nossa limitação, não conhecemos alguém plenamente. A gente conhece de maneira, muitas das vezes, superficial, a gente acha que conhece alguém, não conhece. Mas eu estou citando esses exemplos para dizer que, muitas das vezes, quando dizemos que nós compreendemos algo em sua totalidade, é porque temos o domínio deste algo ou deste alguém. É quando nós esgotamos o nosso conhecimento acerca desse alguém ou acerca de algo. No entanto, quando se trata de Deus, Ele pode ser conhecido? Pode. Deus, graças a Ele mesmo, graças à sua própria revelação das Sagradas Escrituras, nos permite conhecê-lo. Então, nós conhecemos a Deus em parte. Porém, mesmo tendo
esse conhecimento finito, ou em parte de Deus, ele permanece incompreensível. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é infinito. Ele é eterno. Nós veremos aqui cada um desses atributos. Ele é onipotente, ele é santo, ele é poderoso, ele é soberano. Mas hoje, especificamente, nós veremos acerca do Deus que é incompreensível. Vamos ao texto bíblico. Esse texto bíblico aqui de Jó, capítulo 11, do versículo 7 ao 9. Zofá, um dos amigos de Jó, dando ali uma bronca, uma repreensão em Jó, ele vai falar sobre a questão da compreensão acerca do incompreensível. Então, Zofá, ele entende que Deus, ele é alguém incompreensível, é um ser incompreensível. E nas palavras desse amigo de Jó, repreendendo o próprio Jó, em Jó capítulo 11, versos de 7 a 9, ele diz: você, Jó, consegue prescrutar os mistérios de Deus? Que foi o texto que Vladimir e Bruna leram aqui. Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a largura é maior do que o mar. Já pensou? Seu comprimento, usando uma linguagem humana para que a nossa mente limitada humana possa compreender, porque Deus, ele não se pode medir, Deus é imensurável, mas ele usa uma linguagem aqui apenas a nível de entendimento do homem. Ou seja, o seu comprimento quer dizer o seguinte, que Deus, ele é muito grande, e sabemos que por ser infinito e eterno, é impossível nós mensurarmos Deus. Deus, ele não tem dimensões, mas para a nossa compreensão, ele diz assim, ó, o seu comprimento é muito grande, é maior do que a terra, e a sua largura é maior do que o mar, como se ele dissesse, é tão grande que é infinito. Agora, em Jó capítulo 36, Geni, eu coloquei um slide aí, não sei se Thomas te avisou. Pronto, obrigado. Raíssa e Geni aqui nos ajudando, juntamente com Thomas. Muito obrigado, Raíssa, Geni. Aí, ó, na sua tela, o texto de Jó 36, 26. O que é que diz aí? Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Quando diz ultrapassa o nosso entendimento, quer dizer, ele é incompreensível. Ele é tão grande e é incompreensível. O que é que diz mais? Não há como calcular o quê? Os anos da sua existência. Outro termo, utilizado aí pelo autor, para que pudesse chegar ao nível do entendimento humano. Ou seja, não, ele não quis dizer que Deus, ele faz aniversário. Quem é que faz aniversário? Quem um dia veio a existir. Quem um dia nasceu. Só que Deus, nós veremos em uma outra oportunidade, que Deus, ele nunca nasceu. Deus, ele nunca veio à existência. Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. Mas o autor aqui de Jó 36, ele usa um termo apenas para nós tentarmos entender a ideia da grandeza de Deus, ou seja, não tem como nós calcularmos os anos da sua existência, não que Deus fizesse anos de vida, não que Deus tivesse idade, mas não dá para calcularmos a existência de Deus. Não dá para calcularmos o eterno. Não dá para calcularmos a eternidade. Em outras palavras, Deus, ele é imensurável. Nós vimos que nós, seres humanos, nós somos criaturas finitas, e aquilo que a nossa mente pensa é, na perspectiva, o quê? Finita. Nós vivemos, nós movemos, e nós existimos num plano finito. Porém, Deus, ele vive, Deus, ele move, Deus, ele existe numa perspectiva infinita. E aí fica o grande dilema. A nossa mente finita, a nossa mente limitada, não pode compreender em sua totalidade aquele que é infinito, aquele que é imensurável, aquele que é eterno. Deus, ele é incompreensível. Teologicamente falando, dizer que Deus é incompreensível não significa dizer que Deus, ele é totalmente desconhecido, mas significa dizer que Deus, ele é incompreensível no sentido de que nenhum de nós
pode compreender exaustivamente, plenamente, completamente, totalmente Deus, o ser de Deus. E o pouco que conhecemos de Deus é porque Ele permitiu que o conhecêssemos. A graça de Deus, as misericórdias de Deus. A nossa finitude humana, queridos, a nossa limitação, digamos assim, acerca da compreensão de Deus, nos faz entender que conhecemos Deus, sim, em parte, mas Ele continua sendo incompreensível. A nossa mente finita, ela limita, ela traça fronteiras acerca da nossa compreensão sobre Deus. Deus, Ele revela-se a nós, sim. No entanto, Deus permanece incompreensível. Não tem como nós, de maneira exaustiva, plenamente, compreendermos Deus. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas, as coisas, digamos, veladas, as coisas misteriosas, pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre. A estas coisas reveladas, foram exatamente as coisas que Deus permitiu que venhamos a conhecê-lo. O Espírito dele veio se revelar a nós. A palavra do Senhor veio a ser revelada para nós. Conhecemos Deus em parte, com um propósito, com a finalidade, por meio da ação do seu Santo Espírito, para que o homem, antes separado de Deus, possa ser reconciliado com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Conhecemos a Deus em parte, para mantermos um relacionamento íntimo com o Deus incompreensível em Cristo Jesus. Conhecemos Deus em parte, para que pudéssemos também ter uma vida de louvor, de glória devida ao seu nome. Então, declarar que Deus é incompreensível é afirmar que jamais podemos ou poderemos conhecê-lo plenamente. Mas, pastor, eu tenho um doutorado em teologia. Eu tenho várias especializações na área bíblica teológica das Sagradas Escrituras, textos originais. Ótimo, que bom. Continue estudando, continue se dedicando, isso é bom. Mas não tem como nós nos esgotarmos do conhecimento acerca do Deus incompreensível. Como, pastor, Deus é incompreensível? Primeiro, aí vem o nosso primeiro tópico do slide. Deus é incompreensível pelo que Ele é. Olha que coisa linda. Deus, Ele é incompreensível pelo que Ele é. Nós vamos estudar a cada um desses atributos. Nós veremos, por exemplo, no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, nós veremos que Deus, Ele é eterno e infinito. Nós veremos posteriormente acerca do Deus imensurável, como eu mencionei aqui. Nós veremos que Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele mantém um domínio, um controle sobre todas as coisas em suas mãos, Ele é poderoso, Ele é o Deus majestoso. Nós veremos que a sua capacidade não tem limites, a sua capacidade é sem fim. Ele não está limitado ao espaço, Ele não está limitado a quatro paredes, Ele não está limitado à vontade humana, a caprichos humanos, Ele não está limitado ao tempo. Não há nada ou ninguém que possa contê-lo. A sua grandeza é imensurável. Mas como vocês podem acompanhar aí no slide, enquanto o ser humano não passa de pó, cinza, poeira nesse cosmos, Deus, Ele é, veremos, eterno. Deus, Ele é infinito. Deus, Ele é imortal. Nós somos mortais? Sim. Nós somos finitos e passageiros nesta vida? Sim. Deus, Ele é muito mais além. Enquanto o ser humano, ele muda de acordo com as circunstâncias. Hoje eu estou bem, amanhã não estou, depois de amanhã eu estou legal. De acordo com as circunstâncias, as dificuldades, eu vou mudando o meu humor.
Hoje eu sou assim com alguém, de repente eu puxo o tapete desse alguém, em nome do pecado que habita em meu coração. Enquanto o ser humano ele é imutável de acordo com as suas circunstâncias, veremos que Deus ele é imutável. Não há sombra de variação alguma em Deus. As circunstâncias não mudam a natureza de Deus. Aliás, não há nada que possa mudar o nosso Deus. Enquanto o ser humano ele se arrepende, enquanto o ser humano ele se equivoca, enquanto o ser humano ele se engana, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sim. E como vocês podem ver no próximo slide, Deus, ele é aquele que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Isso. Deus é o Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou ao patriarca Abraão. Como que? Com o nome de El Shaddai. Deus ele é tão grande que ele se apresentou e se revelou com diversos nomes. Apesar de que um desses nomes é o próprio nome pessoal de Deus. O nome pelo qual ele se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, como o Eu Sou. Moisés, se o povo perguntar como é o meu nome, diga ao povo que eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou o Yahvé, ou Yahweh. E alguns costumam chamar o Jeová, eu não gosto muito. Eu prefiro o Yahvé. Ou seja, eu sou o eu sou. Eu sou, traduzindo aqui para um português mais compreensível, eu sou o eterno. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele é a ressurreição e a vida. E foi assim que ele, em Cristo Jesus, se revelou às irmãs de Lázaro, lá em João capítulo 11. Não temas. Eu sou, olha o eu sou aí. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. E ainda que alguém esteja morto, este viverá. Jesus fazendo menção que logo estaria trazendo Lázaro de volta à vida. Em Jó capítulo 36, versículo 26, que nós lemos lá no início, eu quero repetir aqui esse versículo. Ele diz, como Deus é grande, não há como calcular os anos da sua existência. De fato, nós estamos vendo aqui uma característica do seu ser, quem ele é. E por ele ser grande, por ser imensurável, não tem como calcularmos, não tem como medirmos. Se torna, aos olhos finitos humanos, incompreensível, se quisermos buscar um conhecimento total acerca de Deus. O salmista no Salmo 145, versículo 3 diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós cantamos esse hino. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor, diz o salmista, e digno de ser louvado. Ele não só diz, grande é o Senhor e está tudo bem, eu não tenho mais nenhum compromisso com esse Deus grande. Ou simplesmente ele não diz, Deus é digno de ser louvado, mas eu não reconheço a grandeza de Deus. Não, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Grande é o Senhor, e Ele é grande, e Ele é digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Salmo 147, versículo 5, mais uma vez, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Deus é incompreensível pelo que é. Mas em segundo lugar, próximo slide, Deus ele é incompreensível, não apenas pelo que é, mas também pelo que faz. Jó 37, versículo 5. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. E como Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento, Deus, Ele é incompreensível. Não tem como nós compreendermos a grandeza de Deus. Podemos conhecê-lo em parte, mas não tem como compreendê-lo totalmente. Ou seja, tem coisas, meus amados irmãos, queridos jovens que nos acompanham, você que nos assiste, tem coisas que só Deus pode fazer.
Tem gente por aí brincando de ser Deus. Tem gente por aí querendo tomar o lugar de Deus, querendo tomar o trono de Deus, ou querendo se fazer de Deus como, olha, eu sou autossuficiente, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho um domínio de todas as coisas. E diante das lutas, das dificuldades, as pessoas acabam por perceber que ela não passa de pó e cinza. E precisa se humilhar e se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados e dizer: só tu és Deus. Miserável pecador que sou, mas só tu és digno de louvor, só tu és Deus, só tu és autossuficiente. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz a palavra de Deus lá em Gênesis. A terra era um verdadeiro caos, sem forma e vazia. As águas inundavam toda a terra. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas, e disse Deus, e haja luz, e houve luz que cobriu toda aquela escuridão. Somente Deus do caos, Ele traz a ordem. Somente Deus, diante da morte, Ele traz a vida. Somente Deus, diante de uma enfermidade, ou diante de um quadro de grande dificuldade, que Ele traz a ordem. E apesar dos sofrimentos que estamos passando diante dessa pandemia, mas não podemos viver apesar das lágrimas, sim, apesar das lutas e dificuldades, não podemos viver como se Deus não existisse. Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele age da maneira que Ele bem entender, da maneira dEle, de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Somente Deus une duas pessoas, homem e mulher, para se tornarem uma só carne. Não une para que depois possam se separar. Não une simplesmente para cada um fazer o que bem entender. Portanto, deixará pai e mãe, o homem e mulher se unirão, se tornarão uma só carne. Casamento. Meus amados irmãos, a terra, ela gira, já falei isso aqui uma vez, muito tempo atrás. Eu gosto muito de observar o universo. Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube sobre astronomia, porque a palavra de Deus e a astronomia, os astros, as estrelas, eu observo assim, estou cada vez mais convicto, já estou convicto mediante o que conheço pelas Sagradas Escrituras, e ao olhar as estrelas percebo que há um Deus grandioso, Criador do universo. A Terra gira, de acordo com a ciência, em torno do Sol, um movimento de translação, a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Mas como se não bastasse, além dessa velocidade em torno do Sol, de 107 mil quilômetros por hora, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, a uma velocidade de 1.700 quilômetros por hora. E eu e você não precisamos colocar o cinto de segurança para sermos lançados para fora da Terra em direção ao universo sombrio. Quem é que cria essas leis da física? Deus. A Terra, de acordo com a ciência, ela está localizada numa região chamada região habitável no sistema solar. Sua zona habitável, ou seja, se a Terra estivesse um pouco mais próximo do Sol, como Vênus e Mercúrio estão, a Terra estaria um deserto, sem vida, porque ela seria torrada, queimada pelo calor do Sol, pelas ondas, os raios ultravioletas do Sol. Se a Terra estivesse um pouco mais distante do Sol, ela seria o quê? Não haveria vida porque ela estaria congelada. Então a Terra nem está muito próxima do Sol, nem está muito afastada do Sol. A Terra está no lugar que ela deveria estar para que a vida pudesse ali acontecer. A chamada pela ciência de zona habitável. E a ciência, por meio dos seus supertelescópios, estão descobrindo outros sistemas solares, outras estrelas, e estão percebendo que existem outros planetas parecidos com a Terra, e muitos desses planetas estão também numa zona considerada habitável. Aí eles estão investigando se há vida ou não.
existem aproximadamente entre 200 e 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia chamada Via Láctea. 200 a 400 bilhões de estrelas. Só que o universo apresenta centenas e centenas de bilhões de galáxias. Ou seja, o universo observável, aquele que o homem consegue analisar, estudar, observar, esse universo observável apresenta uma média de 1 sextilhão de estrelas ou de galáxias. Eu já falei aqui uma vez, eu gosto muito dessa frase. De acordo com a ciência, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Agora, olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 40, versículo 26. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Como assim, pastor? Se a ciência diz que existem mais estrelas no céu do que o universo na Terra, do que grãos de areia na Terra, mas Isaías está dizendo que aquele, ou seja, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus incompreensível, o que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama cada uma pelo seu nome. Mas por que ele faz isso? Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. É o Deus incompreensível. Até mesmo os próprios atributos de Deus podem ser conhecidos em parte, podem ser estudados em parte, mas eles são incompreensíveis. Nós vamos estudar aqui um atributo comunicável, aquele que Deus comunicou ao homem, chamado amor. João diz que Deus, ele é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Está lá em 1 João capítulo 4. Agora, olha que interessante. Este atributo, o amor, Paulo, lá em Efésios, ele diz o seguinte: oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o atributo divino, o amor de Deus, o perfeito amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que excede todo o entendimento, é algo incompreensível. E é algo constrangedor. Por quê, pastor? Porque o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, foi ali anunciar a mensagem de que Deus amou tanto o homem, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo vai mais fundo, lá em Romanos 5,8, quando ele diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas espera aí, você me livrou de ser atropelado porque você gosta de mim. Você me livrou de ser atropelado porque você é um parente meu, é um amigo. Mas alguém dá a sua própria vida por um bando de pecadores, merecedores da ira de Deus. Deus, ele prova o seu amor. Até os atributos de Deus são incompreensíveis e nos deixam constrangidos. Paulo diz, o teu amor, diz que o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, o constrange. E vamos falar da paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7, é outro atributo de Deus, na verdade um fruto do Espírito. Faz parte aqui do Espírito Santo de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora preste atenção. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pastor, como viver em paz diante de uma pandemia dessa? Como dizer não andeis ansiosos? Como não se preocupar? Como não ficarmos temerosos? Eu não tenho como fazer um cálculo aqui e explicar a você, mas a única coisa que eu tenho a mostrar a você é o que diz a palavra de Deus, de que a paz de Deus,
que vai muito além do nosso entendimento, da nossa compreensão racional, que excede todo o entendimento. Essa paz de Deus, ela guardará o meu e o seu coração, a minha mente e a sua mente em Cristo Jesus. É incompreensível a paz de Deus, mesmo em momentos difíceis, que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Deus, ele é incompreensível também, não apenas pelo que é, pelo que ele é, mas também pelo que ele faz. Mas agora o terceiro slide aí, próximo slide. Deus, ele é incompreensível em suas profundezas insondáveis. Olha que coisa bonita. Pastor, e o que é insondável? É aquilo que não se pode sondar, aquilo que não se pode achar o seu fundo, o seu limite, ele é desconhecido. E mais uma vez, voltando aqui a Jó 36, 26, que Deus, ele ultrapassa o nosso entendimento. Portanto, ele é incompreensível nesse sentido. Voltando aqui ao Salmo 147, versículo 5, é impossível medir o seu entendimento, ou o entendimento de Deus. Isaías 55, versos de 8 a 9, esse texto é fantástico. Assim diz o Senhor: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Paulo, aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 34, ele diz: ó profundeza da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Nós veremos que o conhecimento de Deus, ele não tem fronteiras, como Deus eterno que é, como Deus infinito que é. Somente o próprio Deus, somente o próprio Espírito Santo de Deus é quem conhece a si mesmo na sua totalidade, é quem conhece as profundezas do próprio Deus, a sua essência e os seus pensamentos. E aí o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele declara assim, diz o Senhor: clama a mim, e eu responderei, e direi coisas grandiosas e o quê? E insondáveis que você não conhece. Deus, o nosso Deus incompreensível, ele é incompreensível em suas profundezas insondáveis. Mas em quarto lugar, Deus, ele é incompreensível, ou ele é incompreensivelmente incomparável e único. Sim, Deus, ele não se compara a ninguém. Deus, ele não se compara a nenhuma criatura. Nenhuma criatura pode ser igualada a Deus. Deus é único. E os judeus, eles prezam muito por isso. E os cristãos, eles devem também prezar por isso. E o povo de Israel, muitas das vezes, entregando-se aos ídolos, esquecia desta grande verdade, da unicidade de Deus. Só o Senhor é Deus. Salvação só em Cristo Jesus, somente pela fé em Cristo Jesus. Deus, ele é absolutamente singular e nada, absolutamente nada se compara a ele. Deuteronômio capítulo 4, versículos 35 e 39, acompanhe. Tudo isso foi mostrado a vocês, Moisés falando ali ao povo de Israel, já prestes a entrar na terra prometida. Tudo isso foi mostrado para vocês, a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro além dele. Depois ele diz mais: reconheçam isso hoje, e ponham no coração que o Senhor é Deus, acima dos céus e embaixo da terra, e não há nenhum outro. Nenhum ídolo, seja de pedra, seja de madeira, seja de bronze, seja de ouro, como o bezerro de ouro, seja de gesso, ou seja projetado em nossa mente, em nosso coração, nenhum ídolo pode ser igualado, pode substituir ou pode ser comparado ao único e verdadeiro Senhor nosso Deus. Olha só esse texto de Isaías 40,
versos 18 a 23, que eu coloquei aí. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Isso é um tapa na cara da idolatria. Com a imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma, aí fazendo a figura de uma tenda, como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. E o profeta Isaías, no capítulo 46, dos versos 5 a 9, ele continua: com quem vocês me compararão, ou a quem me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformá-lo num deus, inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no de pé em seu local e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disto, gravem-no na mente: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Deus, ele é incomparável. Isaías 44, versos de 6 a 8. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma rocha, não conheço nenhuma. Deus, ele é incompreensivelmente incomparável e único. E uma vez que nós tomamos para si esta verdade, não tem como nós guardarmos em nossos corações ídolos, desejos, pessoas, coisas, na tentativa de substituir o incompreensível Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Mas em quinto lugar, Deus, ele é incompreensível porque ele é inacessível. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versos 14 a 16, ele diz: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam a honra e poder para sempre. Amém. Ou seja, Deus, ele habita numa esfera da qual os homens não podem se aproximar. Tudo que o homem precisa saber e ver de Deus é mediante o seu Filho Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Paulo diz que Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Portanto, somente por meio dele, ele que é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai, diz ele, senão por ele mesmo, por Cristo Jesus.
em João capítulo 6, versículo 46, ele declara: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele, Cristo Jesus, viu o Pai. Deus, ele é incompreensivelmente inacessível. Cada um dos atributos que estaremos percorrendo aqui ao longo desta série, estaremos lembrando que Deus, ele pode ser conhecido não por nós mesmos, a partir da nossa busca, apesar de ser importante nós buscarmos conhecer mais e mais a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Mas nós conheceremos a Deus pelo que ele se revela a nós, e o que conheceremos será em parte, mas não tem como nós conhecermos, compreendermos Deus em sua totalidade. Por causa da sua singularidade, por mais que ele diga algo de si mesmo, ele nunca nos levará a conhecê-lo, de modo que venhamos a saber quem realmente ele é na sua totalidade, porque ele é infinito, porque ele é eterno, porque não há limites nenhum em Deus. Mas a boa notícia, meus amados irmãos, queridos amigos, queridos jovens, por outro lado, aqui em Cristo Jesus, o Deus incompreensível aproxima-se de nós, tornando-se compreensível em nossos corações. O Verbo eterno rasgou o véu da separação entre o pecador e o Deus Santo. E apesar da incompreensão, é em Jesus que declaramos como o pescador Simão: Senhor, nós passamos a noite toda pescando. E por que a noite toda? Porque a noite, para o técnico da pescaria, ele sabe disso, é o melhor momento para se fazer uma boa pescaria. E aquela região ali onde lançamos as redes, nós, no melhor momento de pescaria, nós não conseguimos nada. Ou seja, Senhor, eu não estou compreendendo. Mas ao mesmo tempo, o pecador limitado, Simão Pedro, ele declara: mas sobre tua palavra, sobre tua ordem de lançar as redes, nós lançaremos. Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Está difícil, está complicado, está incompreensível, mas sobre tua palavra, sobre tuas promessas, pela fé em Cristo Jesus, nós lançaremos as redes. E por falar em incompreensível, como compreender um Deus infinito e eterno? Já pensou? Eu compreendo que esse celular, vejo a marca dele, vejo o modelo dele, este computador, esta Bíblia, e eu percebo que tem dimensões. Você vai comprar um objeto, você vai mensurar aquele objeto. Você conhece alguém, você vai ver qual é a altura dessa pessoa, quanto ela tem de cintura. Mas não tem como nós medirmos Deus, porque ele é infinito, porque ele é eterno, aquele que não tem dimensões definidas, que não tem início, nem meio, nem fim, aquele que era, que é e que sempre será. E é exatamente sobre esses próximos atributos, o Deus incompreensível, que é infinito e que é eterno, que nós veremos no nosso próximo sábado, no nosso próximo sermão, neste mesmo horário, às 18h30, no nosso culto jovem aqui, na nossa igreja. Nós estaremos conhecendo mais esses dois atributos que são bem parecidos, o Deus infinito e o Deus eterno. E eu tenho uma ótima notícia: quem vai estar pregando aqui, com toda a maestria e todo o conhecimento que tem das Sagradas Escrituras, é o nosso querido pastor Alaná, ele que encerrou ali, escreveu uma série de lições da revista da Escola Bíblica, da editora Convicções, da nossa Convenção Batista Brasileira, sobre os atributos de Deus, e ele vai estar pregando aqui, não apenas próximo sábado, mas também outras oportunidades que surgirão. Ele vai estar trazendo um atributo ou outro, e Deus vai estar usando o seu servo, vai estar nos usando para juntos estarmos compartilhando com você as maravilhas da grandeza do Deus majestoso e dos seus atributos extraordinários. Vamos orar. Bendito Deus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que tivemos, ó Deus, com a tua permissão, debaixo da tua graça, debaixo do teu auxílio, da tua orientação, de pregar a tua palavra.
Obrigado a Deus pela oportunidade de transmitirmos essa palavra, que ela adentra os corações de cada ouvinte, conforta os corações aflitos, ansiosos, retira toda sorte de ansiedade, ó Deus, que tem afligido o teu povo, que tem afligido muita gente em meio a essa pandemia. Ó Deus, apesar das lutas e dificuldades, mas o que nos conforta é porque o Senhor, o Deus incompreensível, o Deus todo-poderoso, o Deus insondável, está conosco nessa caminhada. E se por acaso alguém que nos assiste, ao alcance desta transmissão, ainda não tiver tido um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus, que essa pessoa, ó Deus, tocada pelo Teu Santo Espírito, possa entregar a sua vida a Jesus e que haja salvação em sua casa. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, queridos jovens, estamos chegando aqui ao final do culto jovem desta noite. Quero agradecer aos amados irmãos da Segunda Igreja Batista que nos acompanham, os nossos jovens aqui do Ministério Jovem, você que é de outra igreja, amigo, familiar, colega, ao alcance desse vídeo, dessa transmissão, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso meio. Mais uma vez eu quero agradecer ao Vladimir e Bruna por terem participado aqui conosco. Quero agradecer aqui, louvar a Deus pela vida do Thomas, do Geni, da Raíssa, que estão aqui juntamente comigo na equipe de transmissão. Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. E a nossa juventude, que as bênçãos do Senhor estejam também sobre cada um de vocês. Lembrando que amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui mais uma vez transmitindo o culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus e pregação da palavra. Estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e logo mais à noite, às 18 horas, também transmissão do culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus e pregação da palavra, e o nome do Senhor é louvado e glorificado. Desejo a todos o restante de sábado e o início de domingo na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.